Eu adoro ver esses comentaristas, principalmente da Globo News, porque eles não têm mais a menor cara de pau. Eles simplesmente, no discurso que eles dão, dá para ver claramente qual é o posicionamento político que eles têm, mas de maneira perfeita. E aí eu quero analisar aqui o comentário dessas pessoas, destrinchar aqui um pouquinho e comentar sobre o que a gente está vendo, porque é um completo absurdo o que eles falam. E o que mais me entristece é que, se você, por exemplo, não tem o inglês ali na ponta da língua, você não vai conseguir olhar e analisar o discurso que foi feito pelo Pete Hegseth e pelo presidente dos Estados Unidos nessa reunião militarística, vou colocar assim, que teve. Então você não vai conseguir olhar e criticar o que está sendo falado. Você possivelmente vai olhar isso aqui e vai falar: "Bom, o que ele está falando então não tem sentido, porque, pô, é a Globo News". Vamos lá. Para não deixar passar, o Hussein Khalud, professor, pesquisador, que entende tudo de relações internacionais, Não entende, meu amigo, não entende. Não entende nada. Se ele falou o que ele falou aqui, mostra pra mim que ele não entende nada do que ele tá falando. e muito dos Estados Unidos, me lembra aqui, Não, ele não sabe nada dos Estados Unidos. numa mensagem que o que o Hegseth, junto com o Trump, estão propondo agora é exatamente uma ruptura na doutrina militar das Forças Armadas americanas, que da última vez que isso aconteceu, o resultado foi a guerra de secessão entre o Exército dos Confederados e o Exército da União, a Guerra Civil dos Estados Unidos. Meu amigo, deixa eu explicar uma coisa pra você. Nos Estados Unidos existe uma coisa chamada tripartição de poderes, assim como deveria existir no Brasil, tá certo? Significa que lá existe o legislativo, o executivo e o judiciário. Quem é que manda no militarismo? Quem é que manda nas forças armadas? Quem é o commander in chief? Ou seja, o comandante-chefe é o presidente da república, que todos nós sabemos quem é. Não é isso? Nos Estados Unidos. Ele é que é o comandante civil supremo das Forças Armadas. Ele é que determina as políticas e a direção das Forças Armadas. Então, se você fala em ruptura, você não sabe do que você está falando. Que doutrina? Cada presidente tem o direito e o dever de determinar a doutrina das suas Forças Armadas. Agora, sabe o que eu acho mais engraçado? É que esse presidente, o T, ele está tentando eliminar as guerras. Pode ser que acabe entrando aí em uma, bombardeou aí mais uma pessoa, mais um país aí, com I, e tem muita gente que critica ele por isso, e tá tudo bem, tem que criticar mesmo. Mas, em tese, ele está tentando diminuir o número de guerras. Mas não é por isso que ele está sendo criticado. Qual é a ruptura que está sendo falada aqui? Acabamos com o lixo ideológico, de chefe do Pentágono. Isso é uma ruptura? Que tipo de ruptura que você está falando? Falar que os generais têm que fazer PT, ou seja, teste físico 2 vezes por ano, porque eles não querem mais generais gordos? Isso é ruptura? Falar que os padrões de guerra, de combate, não têm que ser mais os padrões ligados à segregação por gênero, mas sim o padrão masculino mais alto possível, porque nós estamos falando de guerra e de combate. Porque eu acho que esse pessoal que fala em ruptura, acho que assim, que um combate, que guerra, né, um conflito entre duas forças é tipo uma coisa, não, olha, eu jogo rosas pra você, você joga rosas pra mim, e quem catar a rosa primeiro ganha. Não é isso? Porque só pode o cara falar uma coisa dessa. Falar que o Departamento de Defesa
Não vai ser mais nomeado como Departamento de Defesa e vai ser nomeado como Departamento de Guerra. É uma ruptura do país mais bélico da face da Terra, que é os Estados Unidos, a maior potência mundial. E se você acha que o que eu estou falando está errado, meu amigo, certamente você não entende nada de política internacional. Vamos voltar aqui para o vídeo. Portanto, não é pouca coisa você querer mexer em instituições tão solidamente fincadas dentro de um. Agora, claro, se fosse no governo anterior, no governo do B, que era do lado da canhota, não tem problema nenhum. Vamos colocar LGBTQ em combate. Vamos colocar cirurgias trans para os combatentes. Vamos diminuir principalmente os padrões físicos para você poder ser um forças especiais, para você poder ser vamos dizer assim, um membro da infantaria, ou um Marine Corps, ou um fuzileiro naval. Vamos diminuir os padrões para que mais pessoas, em tese, dentro do ponto de vista da hierarquia militar mais fracas, possam entrar. Se você acha isso bom, ter uma força de guerra pela diversidade menos letal, é óbvio que você não vai ouvir um comentário como esse, porque serve a um determinado lado político. Aí pode, aí não tem problema nenhum, aí não tem ruptura. Levando em consideração que isso foi o quê? Desde o governo do B, né? Governo progressista. Aí pode. Aí não tem problema, né? Até porque no governo do Bill Clinton, que era democrata, ele nunca foi assim, muito pelo contrário. Nas épocas em que ele governou, o poderio militar americano só cresceu. E ele era democrata. Então não é uma questão de lado político, não. Não é uma questão de ruptura. Que ruptura de doutrina é essa que você está falando, cara? Não tem ruptura de doutrina nenhuma. A doutrina bélica americana sempre foi a máxima possível. Agora, por causa de um progressivismo excessivo, ela começou a ser deteriorada. E o país que era a potência bélica mais poderosa do planeta começou a perder espaço. E o que eles estão falando é: não, meu amigo, peraí, que palhaçada é essa? Acabou a ideologia. Não é ideologia nem para um lado e nem para o outro. O negócio é o seguinte: você quer ser um militar americano, é padrão. E o padrão qual é? O mais alto possível. Qual é o problema disso? Eu me sentiria, como cidadão brasileiro, muito mais seguro, muito mais feliz, se eu soubesse que no meu país as Forças Armadas, sem cunho ideológico, fossem as mais poderosas possíveis, com padrões altíssimos e capazes de defender o território nacional. Isso dá orgulho para um cidadão. Saber que o seu país é capaz de defender o seu povo e a sua família. Agora, claro, se você não tem família, se você não tem amor à sua bandeira nem nada, aí é óbvio. O seu amor é a sua ideologia. Aí, claro, aí você consegue falar esse tipo de coisa com muita frouxidão. Estado democrático de direito que são os Estados Unidos. Se você quer. Os Estados Unidos não é um Estado democrático, é uma república constitucionalista. Já está falando errado. Os Estados Unidos não vota pela democracia. Ele é uma república constitucionalista, federativa, onde os estados têm real autonomia. Mas quem é o chefe das Forças Armadas? É o presidente. Porque as Forças Armadas são federais. Colocar isso a serviço de um presidente
é realmente algo muito perigoso, porque em algum momento você pode ter bolsões de Ignorância. resistência num país que também é uma federação. Não vamos esquecer agora o pronunciamento do prefeito de Portland, da governador do Oregon também, contra a mobilização de tropas federais que Trump decidiu que vai mandar, como já mandou para outras cidades. Sabe por que que ele mandou? Porque as pessoas estão pedindo. Oregon e Portland, para quem não sabe, são cidades, né, assim como outros, Chicago, etc., são cidades e estados americanos que estão sofrendo com violência extrema. Chicago tem mais mortes do que no Afeganistão, mais tiroteios do que no Afeganistão. É só olhar a pesquisa. Então, por isso, as pessoas estão pedindo e sofrendo com violência. O Trump falou: não, peraí, vai ter intervenção federal e ponto final, e isso é meu direito como presidente, tomar esse tipo de atitude para proteger a população, sendo que no voto por grupo, né, ou seja, no voto por colégio eleitoral, que é o real voto americano, ele ganhou de lavada. E no voto popular, que também é, vamos dizer assim, culturalmente contabilizado, ele também ganhou. Então, ele está falando o seguinte: olha, governadores que são do outro lado do Congresso, independentemente se vocês querem ou não, eu vou fazer uma intervenção federativa, porque vocês não estão sendo capazes de lidar com o crime. E tem muitos vídeos de muitas pessoas pedindo porque não estão aguentando mais a violência. Governadas por democratas sem que eles tivessem pedido. Tropas federais sendo mobilizadas. Não vamos esquecer das operações espetaculosas do ICE, prendendo imigrantes no meio da rua, para desespero, às vezes, de vizinhos, de amigos, de parentes. A pessoa vai deixar um filho na escola e é presa por gente. Meu amigo, você está criticando, e com todo direito, obviamente você tem esse direito de criticar, o que a população votou nele para fazer. Porque ele fez a campanha dele dizendo que ia fazer exatamente isso. Então ele não está ferindo instituição nenhuma. Não tem ruptura aqui. Existe o descontentamento das pessoas que perderam, né, no voto, na eleição, mas existe a felicidade de quem votou nisso, de quem quer isso. Falou: não, acabou esse negócio de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos. Então, eu não estou vendo ele ferindo instituição nenhuma. Fortemente armada, em roupa camuflada, com o rosto escondido, que não diz nada, não presta nenhum tipo de esclarecimento a ninguém. É esse tipo Você sabe que de você falou do governança que está sendo construída Você nos Estados falou, Unidos. Guedinho, E você tem todo o direito de criticar, mas é o que o povo votou. O povo votou exatamente nisso, e é por isso que ele está fazendo isso. do roteiro, né? Como esses roteiros são adaptados, por exemplo, aqui para o Aliás, Brasil. obrigado, Hussein Kaluti, Eu, pela contribuição. E aqui, basicamente, ela vai falar de uma questão lá que o Barroso lembrei da falou. entrevista do ministro Barroso no final de semana, e ele falando sobre conversas quando estava na presidência, com o presidente Bolsonaro e tal. E aí tem uma resposta dele que me lembrou muito um trecho do livro Fogo e Fúria, sobre o Trump, Do Wolf, do Michael que é Wolff. maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Desenvolver uma ideia um pouco mais complexa. E o Barroso fala isso de Bolsonaro, por causa disso. Vai debater. Isso está fora do Estado. Fica aqui em segundos. Exatamente. Né? É claro, aí ela tem que equiparar os dois, né, para poder a crítica ficar completa. Porque a Globo News virou um braço do governo. É só o que eles sabem falar. Eles não têm mais outra narrativa. É 24 horas, são 24 horas por dia desse mesmo assunto, da mesma narrativa. Não tem contraditório ali. Infelizmente, deveria ter. Seria bem mais honesto, né? Então, é isso. Abraço e até a próxima.